Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Como a gente sempre fala, né? Procura um lugar calmo para vocês conseguirem se concentrar, né? Um lugar silencioso, enfim. Pega o material didático de vocês, para vocês acompanharem a aula, tá bom? E o caderno também, né? Para vocês fazerem as anotações, tá bom? Enfim, a aula de geografia de hoje é sobre as principais economias latino-americanas. Claro, de uma forma bem introdutória, tá bom? Que a gente vai estudar com calma cada uma dessas economias mais importantes, ok? Nas próximas aulas e o desenvolvimento da América Latina, né, de modo geral, tá bom? Então a gente vai começar um novo capítulo agora, tá? A gente já avaliou os continentes, né, um aspecto mais natural, a gente até estudou já a integração da América, né, enfim, a regionalização da América, e agora a gente vai começar a olhar um aspecto mais econômico, tá bom? Em termos da América mesmo, da América Latina, a gente vai começar com a América Latina. E a gente vai fazer a introdução agora, tá bom? Então vamos lá, as principais economias latino-americanas, né? Que eu poderia dizer que seria o México, a Argentina e o Brasil, né? Que eu já tinha até comentado antes. Mas antes da gente começar a estudar eles de fato, né? Nas próximas aulas, cada um com calma, né? A gente tem que entender algumas coisas antes, né? Por que eles são o destaque? Por que eles são a economia mais importante, né? No caso, se a gente dividiu entre a América anglo-saxônica, que seria a América desenvolvida, e o resto, a América Latina, que seria a América subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Então, por que eu vou destacar esses três, né? Porque esses três eles tiveram um contexto parecido, né? Eles tiveram uma crescente semelhante. E a gente vai entender mais ou menos como foi isso agora, tá bom? Então, vamos lá. Construção da espacialidade industrial emergente. Primeiro vamos entender isso aqui, né? Construção da espacialidade industrial. O que seria isso? É o espaço industrial. Como esses países construíram o espaço industrial deles, né? Ou seja, construíram as indústrias deles, né? Como eles se industrializaram. E emergente, ó, foi de maneira tardia? Foi. Quando eles se industrializaram, os outros países já estavam industrializados há muito tempo. Só que eles resolveram fazer antes, tarde do que nunca, né? Eles fizeram essa industrialização e foi de uma forma meio brusca, né? Sem muito planejamento, mas fizeram, tá bom? Enfim, isso faz com que eles sejam emergentes, tá bom? Então vamos entender. Para isso a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás no tempo, tá? Vou pegar aqui uma ajuda da história, tá bom? Mas eu creio que vocês já estudaram isso, né? História. Enfim, vamos lá. A América era apenas uma fornecedora de matérias-primas, né? Mais ou menos ali antes de começar a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então até a Primeira Guerra Mundial, né, e a crise de 29 depois, a América era só um fornecedor de matérias-primas. O que isso significa? Significa que a América não produzia nada. Ela basicamente só dava matéria-prima para os outros. Então, por exemplo, sei lá, tô vestindo uma roupa aqui, né? Eu moro no Brasil e estou vestindo roupa. Só que essa roupa ela não era feita no Brasil. Não, no máximo, a gente poderia ter um cultivo de algodão, por exemplo, porque aqui não tinha muito, né? Tinha mais nos outros países. Mas enfim, vamos supor, a gente pode ter o quê? Um cultivo de algodão. E aí esse algodão eu vou exportar para outros países e nesses outros países eles vão fazer o produto, no caso seria a roupa, e aí eu vou comprar esse produto, ou seja, eu vou importar, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma América que ela não é industrializada, ela depende muito de outros países, tá bom? Ok, ela só vai fornecer matéria-prima, independentemente de qual é a matéria-prima, tá? Pode ser matéria-prima em quesito do processo industrial mesmo, né? Sei lá, algodão para fazer roupa, enfim. Minério de ferro, né? Para fazer outras indústrias e tal. Mas também pode ser num aspecto mais do setor agropecuário, no caso, né? Ou seja, a gente vai exportar produtos agrícolas, enfim, tá bom? Como era o caso do Brasil, né? Que a gente exportava café nessa época, né? A gente exportava muito café. Tá bom? Então é importante vocês terem essa noção. Beleza, entendemos isso. Aí o que aconteceu para mudar tudo isso? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava em guerra, né? Não já está dizendo, guerra. E a guerra foi lá na Europa, então no continente estava tendo uma guerra. Se você está tendo uma guerra, as coisas não vão funcionar como deveriam funcionar, né? Então não vai ter pessoas, sei lá, produzindo comida, produzindo roupa. Não, porque eles estão ocupados demais se matando. Basicamente é isso, né? Então, o que aconteceu? Eles precisavam de alguém para suprir as necessidades deles. E essa pessoa no caso, né? Foi principalmente os Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos foi a nação que produzia o que a Europa precisava naquele momento, né? Incluindo tudo, incluindo roupas, incluindo comida, enfim. Principalmente comida, né, gente? Então, os Estados Unidos ele aumentou a produção agrícola dele, né? Claro, ó, tem muita gente querendo consumir os produtos
querendo consumir o que ele está oferecendo. Então ele aumentou a produção dele, claro, né, para atender às necessidades, tá bom? Que aí tudo bem, né, beleza. Aí o que aconteceu? Depois que a guerra acabou, a Europa estava destruída, claro, né, aconteceu uma guerra, tá destruída, completamente destruída. E aí os Estados Unidos aproveitou a oportunidade ali, né, e ele, como uma maneira até de aumentar a influência que ele tem, né, aumentar, enfim, a imagem que ele tem como potência mundial naquela situação, né, porque o resto estava tudo derrotado. Então o que é que ele fez? Ele ofereceu empréstimos, né, para a reconstrução dos países europeus, ou seja, ele dava dinheiro, né, ou emprestava dinheiro, né, ele não dava, emprestava dinheiro para esses países se reconstruir, tá bom? E assim foi indo, né? Os Estados Unidos estava... ele aumentou a produção agrícola, né? Estava fornecendo produtos, enfim, para a Europa e ao mesmo tempo dinheiro, né? Emprestado, né? Para ela se reconstruir. E assim estava indo normalmente a vida, estava muito de boa. Aí o que aconteceu? Depois que a Europa conseguiu se reconstruir, né? Ela pegou esse dinheiro, conseguiu fazer o negócio. Ela conseguiu se reconstruir, beleza. Quando ela conseguiu se reconstruir, ela não dependia mais dos Estados Unidos. Não, que ela já estava reconstruída, que ela já estava seguindo a vida dela. Então ela não precisava mais desse dinheiro desses empréstimos. E nem da produção dos Estados Unidos. Ela mesma começou a focar na própria produção interna, tá bom? Enfim, aí o que acontece? De repente os Estados Unidos, ele não tem mais... o mercado consumidor que ele tinha, né? Ou seja, os países europeus não vão mais consumir os produtos deles, porque eles não querem, eles não precisam mais. E aí os Estados Unidos pensam, para que eu vou vender tudo isso? Porque eles aumentaram a produção assim a um nível tão alto que eles tinham muito produto, eles tinham que vender para alguém. Eles vão ficar com o produto acumulado? Não. Então eles pensaram, para que eu vou vender isso, no caso, né? E aí foi o momento que a produção se voltou ao mercado interno, ou seja, passou a vender dentro do próprio país, ou seja, para a própria população, tá bom? Enfim, então a gente tem aqui uma produção que ela vai se voltar ao mercado interno, tá bom? Beleza. E o que acontece? Como eu tenho muitos produtos que foram de repente, né, focados para o mercado interno, vai acontecer o quê? Esses produtos eles vão ter uma queda de preço muito, muito rápida, né? Eles vão ter que baixar o preço para a população comprar, tá bom? Enfim, aí como isso acontece de uma forma muito brusca e sem planejamento algum, enfim, vai fazer com que tenha uma desvalorização nas ações na bolsa de valores, né? Dessas empresas, no caso, né? Então, se essas empresas têm que abaixar o produto muito baixo, né, para a população comprar, para ver se o povo quer, então eles vão ter as ações muito desvalorizadas, né? E isso vai acontecer de uma forma muito, como posso dizer, vai acontecer com o país inteiro, ou seja, com todas as empresas. Então, quando isso acontece, tem um momento de quebra, né? Ou seja, todo mundo vai à falência, basicamente é isso, tá? Então, basicamente, acabei de resumir assim, né, a crise de 29, tá bom? Para vocês entenderem o que foi a crise de 29. Também chamada de grande crise, né, ou de grande depressão, tá bom? Ou quebra, né, da bolsa de valores, né? Enfim, então foi isso que aconteceu. Mas beleza, por que eu falei isso? Por que isso é importante pra gente agora? Porque a partir desse momento, esses países, né, principalmente o México, a Argentina e o Brasil, eles vão ter que acordar, né? Por quê? Porque eles dependiam muito das importações americanas, ou seja, eles precisavam comprar as coisas dos Estados Unidos, tá bom? Eles precisavam. E aí é um momento que vai afetar todo mundo, né? Literalmente. Inclusive esses países, por exemplo, o Brasil, que a gente exportava muito café, a gente não vai ter mais para quem vender o café, né? Inclusive foi uma época que quando a gente tinha grande quantidade de café, esse café era jogado no mar, né? Porque não sabiam o que fazer com tanto café assim, né? Literalmente, era jogado no mato, né? Vamos dizer assim. Então, foi uma situação que afetou vários países, tá bom? Inclusive esses países, né? A México, a Argentina e o Brasil. Então, a partir daqui, eles precisaram mudar a perspectiva, né? Fazer uma coisa diferente, tá bom? Inclusive, nessa época, os países europeus, eles focaram no mercado interno deles, né? Enfim, para eles não quebrarem, né? Então, eles mesmos estavam produzindo os produtos que eles precisavam e eles mesmos estavam consumindo, né? O mercado ali interno, para eles conseguirem se reestruturar, tá bom? Então, percebam aqui a visão ampla da situação, né? O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos e como isso afetou esses três países, beleza? Então vamos lá. Os países latino-americanos, eles investem nas indústrias para substituir produtos que eram importados. Então, a partir dessa situação, que eles não poderiam mais importar produtos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam numa crise imensa, então eles precisavam se virar, né, basicamente. Então, eles passaram a investir nas próprias indústrias, né, construir indústrias, investir num espaço mais urbano,
né, ter toda a estrutura industrial para que eles tivessem os produtos deles, né, que eles não quebrassem junto, né, a verdade é essa. Então, a partir dessa crise, esses países tiveram que acordar para a vida, basicamente é isso, tá bom? Então, a gente tem um espaço geográfico, que antes ele era agrário e rural, né, e ele vai assumir uma feição urbano-industrial, tá bom? E a gente tem o fim da Segunda Guerra, né, Mundial. Então, depois de tudo isso, a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente teve as empresas transnacionais em destaque, no caso, né? Que a gente até já falou sobre isso. E aí, o que as empresas transnacionais fazem? Ter um incentivo fiscal, né? Uma infraestrutura, mão de obra barata e mercado consumidor. Ou seja, se tem um lugar que tem tudo isso, é para lá que elas vão, né? Basicamente seria isso, tá bom? Então essas empresas, elas são atraídas, né, para a América Latina de maneira geral, tá? E aí o que acontece? A gente já discutiu sobre isso, né? A gente tem as grandes corporações competindo com as empresas na América Latina, tá bom? Enfim, aí no século XXI, né, a gente tem ali uns governos, uma sucessão de governos comprometidos com o espaço nacional, né? Ou seja, com essa integração interna, né? E novos parceiros, principalmente. Então, a partir daqui, né, mais recente, no século XXI, vai ter uma visão diferente, né? Vai ter uma visão assim, vamos integrar o nosso país, vamos desenvolver ele melhor, não é? Inclusive, vamos parar de depender tanto dos Estados Unidos, por exemplo, né? Vamos procurar ali novos parceiros, tá bom? Pra gente conseguir desenvolver melhor. E ali a gente pode citar o BRICS, né? O que seria o BRICS? É uma aliança, né, feita por alguns países de economia emergente, ou seja, alguns países que estavam se destacando, e inclusive é o Brasil, né, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que eles se juntaram ali para tentar intensificar os negócios deles, tá bom? Tentar se ajudar economicamente, né? Mas não achem que é um bloco econômico, tá, gente? Não é um bloco econômico. Não é como o Mercosul, a União Europeia, não é isso, tá? É só uma aliança mesmo, tá bom? Só para eles irem intensificando os negócios deles, ok? Enfim, a gente tem aqui o BRICS, né? Falando um pouquinho mais, né? O BRICS é o nome de um conjunto econômico, tá bom? Não é bloco, é só um conjunto mesmo de países considerados emergentes, né? Enfim, e aí tem esses países aqui nesse mapazinho que tem, ó. Tem esse mapa, o Brasil, por exemplo, ele contribui com produtos agrícolas, né? O Brasil se destaca muito nesse quesito, né? Da agropecuária. África do Sul, com recursos naturais, né? A África do Sul é um país que tem um território muito rico em minérios, né? Minério de ferro, de ouro, inclusive diamante, tá? A Índia, ela contribui com recursos intelectuais baratos, no caso, né? A Índia, ela tem um mercado tecnológico muito atraente. Por quê? Porque tem uma tecnologia muito avançada, né? Ela tem uma mão de obra muito qualificada. Inclusive, a Índia, ela se destaca muito no ramo de softwares, tá bom? Enfim. E por ter muita gente na Índia, acaba que a mão de obra dela é um pouco mais barata, né, em relação a outros países, ao Japão, a Coreia do Sul, por exemplo, tá bom? Enfim, a China, ela contribui com o poderoso setor industrial, né? Então a China, ela é uma potência, né? É a segunda potência mundial e ela investe muito na indústria, né? Inclusive, ela contribui muito para esses outros países no quesito de infraestrutura, tá bom? Ela investe nesses outros países em infraestrutura, inclusive investe aqui no Brasil, tá? A gente tem parcerias com a China em que a China investe na infraestrutura do Brasil, né? Enfim, para intensificar mais essa relação, tá bom? E aí, a gente tem a Rússia, no caso, né? A Rússia, ela tem vastos recursos naturais, né? Principalmente gás natural, tá? E petróleo também, né? Ela tem reservas petrolíferas, tá bom? E isso também contribui bastante. Além da Rússia ser uma potência, assim, militar, né? Vamos dizer assim, né? Então, são países ali que eles se destacam em setores diferentes e eles resolveram ali se unir mais, né? Pra conseguir complementar um ao outro, né? Enfim. Percebam que são relações que ambos países ganham, né? Então, por exemplo, o Brasil com uma parceria ali com a China, o Brasil ganha, né, no sentido de investimento em infraestrutura e, ao mesmo tempo, a China, ela também ganha, né? Ela se aproxima mais do Brasil e o Brasil é um grande exportador, né, de produtos agrícolas, né? Inclusive, a gente exporta muito para a China, inclusive, né? Ela compra muito os nossos produtos agrícolas, tá bom? Então, é uma relação ali interessante, tá? Enfim, pontuando um pouquinho, né? E aqui a gente já entendeu mais ou menos, né, como funcionou essa construção, né, do espaço industrial, né, que a gente não tinha realmente, como isso foi construído. Vamos atentar mais ao aspecto tecnológico em si, né, ou seja, o desenvolvimento
tecnológico na América Latina, tá bom? O que a gente pode falar sobre esse desenvolvimento? A ciência e a tecnologia, né, nos países emergentes da América Latina, né, México, Argentina e Brasil principalmente, tá bom? Não só, né? Os outros países ali, eles também se destacam, né? O Chile, enfim. Mas a gente vai focar mais nesse, tá bom? Então vamos lá. A independência de um país, gente, de maneira geral, ela vem quando ele consegue desenvolver tecnologia, tá bom? Então a gente analisa ali a independência de um país pela capacidade dele de desenvolver tecnologia. Não achem que essa independência aqui é em relação à independência do Brasil, sei lá. Não é em relação a isso, tá bom? É uma independência no sentido geopolítico, tá? No sentido de não depender de outros países, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, da Europa, enfim, tá bom? Então, quando o país ele consegue desenvolver a sua tecnologia ali, ele vai criando um certo destaque, né, no cenário mundial, ok? Enfim, por quê? Porque isso gera um desenvolvimento socioeconômico, né? Por exemplo, dá uma melhoria na qualidade de vida da população, não é? Ocasiona oferta de emprego qualificado, né? Porque se eu tenho uma população ali que tem uma qualidade de vida maior, tem um estudo maior e é um país tecnológico, se é um país tecnológico, eu preciso de pessoas que trabalhem no ramo tecnológico, por exemplo, né? Então isso vai exigir da população uma qualificação maior, ou seja, ela vai estudar mais, né? Isso é uma coisa positiva, né? Porque, consequentemente, se o emprego dela é mais qualificado, ela vai ter uma renda maior. Então eu vou ter aqui vários aspectos que vão contribuir para esse desenvolvimento socioeconômico, tá bom? Do país, de maneira geral. Enfim. E os países em desenvolvimento, gente, ou emergentes, eles têm uma baixa autonomia tecnológica, né? Quando a gente para analisar, né? Se a gente comparar, por exemplo, a China, a Alemanha, por exemplo, os Estados Unidos, com países como o Brasil, como a Argentina, Uruguai, enfim. A gente compara o quê? A gente percebe que eles não têm uma autonomia tecnológica tão grande, né? A gente não se destaca, por exemplo, tecnologia. Vai dizer que você, se você tiver a oportunidade de comprar qualquer produto tecnológico, um americano e outro do Brasil, você vai comprar qual? Muito provavelmente é um americano, né? Inclusive as empresas tecnológicas nem são tão conhecidas, né? No próprio país, a gente nem conhece tanto, nem usa tanto aparelhos tecnológicos feitos no país, né? Ou seja, empresas brasileiras, a gente consome mais empresas coreanas, empresas americanas, empresas chinesas, enfim. A gente não consome nosso próprio produto tecnológico. Por quê? Porque a gente entende que não é uma tecnologia tão desenvolvida, né? Não é tão boa assim. E é justamente por isso, porque são países que eles não têm uma autonomia tecnológica tão grande, não têm um desenvolvimento tecnológico tão grande, tá bom? Enfim, México, Argentina e Brasil, eles têm problemas com o desenvolvimento humano. Como assim desenvolvimento humano? É em relação à educação, à saúde e à renda da população. Então, por exemplo, como é que um país ele vai ter um destaque tecnológico, vai ter uma empresa ali que se destaque, né, na tecnologia de ponta, se é um país que a maior parte da população, sei lá, passa fome, é analfabeta, enfim, né? Então, é uma realidade que ela não condiz, né? Ela se contradiz, na verdade. Ou seja, para eu poder investir na tecnologia, para eu poder desenvolver a tecnologia, eu preciso antes desenvolver alguns aspectos básicos, na verdade, né? Aspectos sociais, como, por exemplo, a educação, investir mais em educação, né? Claro. Em saúde e renda também, tá bom? Para eu poder qualificar essa população, né? Para aí sim eu poder pensar em desenvolver ela tecnologicamente, tá bom? Então, percebo, né? A consequência das coisas, tá? E, por exemplo, a gente pode citar o PISA, né? Que é um programa internacional de avaliação de estudantes, tá? Ou seja, acontece internacionalmente, né? Em vários países. É uma prova que os alunos têm que fazer, tá bom? Basicamente é de matemática, português e ciências, né? É tipo isso. É mais ou menos o Fundamental 1, por aí, tá? Tem que responder essa prova, tá bom? A mesma prova para todo mundo. E aí eles conseguem avaliar mais ou menos, né? Como é que tá os indicadores, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, as provas do PISA em 2018, né? Que é um pouquinho mais recente. De ciências, por exemplo, né? O resultado aqui dos países latino-americanos, né? Que participaram, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Chile, né? Que tá na posição até melhor que o Brasil, né? O Chile, Uruguai, México, Costa Rica, Colômbia, eles estão melhores que o Brasil, no caso, né? Enfim. E o Brasil aqui em destaque, ó, a gente tá com essa pontuação aqui média, né? Seria 404, tá bom? Enfim. E a gente não tá numa relação tão boa assim, né? A gente não tá se destacando tanto assim. Se a gente pegar aqui o México, o Brasil e a Argentina, a gente percebe que o México tá melhor que a gente, né? Enfim. Só pra gente poder ver os indicadores, tá bom?
E aqui o desempenho do Brasil, né, no PISA, em 2018, né, comparando agora outros aspectos, né, que seria leitura, matemática e ciências, enfim. A gente tem o quê? Que até houve uma melhora, né, em termos dos últimos anos, né, mas a gente já foi melhor, se a gente olhar para o mapa aqui. Enfim, quando a gente compara, a gente percebe que houve uma crescida, depois cai um pouquinho, aí tá voltando a crescer de novo, com certa lentidão, né? Então a gente não tem um destaque tão bom assim, tá, gente? Enfim. Ciência e tecnologia nos países emergentes da América Latina. Continuando. O Brasil, ele possui o maior investimento entre os 3 países até, quando a gente compara, tá? Por quê? Porque o Brasil, ele investe 5,9% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, né, que seria assim, a quantidade total de dinheiro que o Brasil tem, tá? Vamos pegar assim, tá bom? De maneira bem simplista. E a gente investe 5,9% na educação, no caso, né? Educação e tecnologia, né? E a Argentina, 5,3% e o México 5,2%, né? São índices que parecem pequenos, né? Mas que eles na prática, eles têm como posso dizer, uma diferença, né? Maior, tá bom? Que tá em porcentagem. Enfim, então o Brasil até investe mais, né? Do que esses outros países. Mas a gente viu na prática que o Brasil tá abaixo do México, né? Enfim, pelo menos na avaliação de ciências, né? Inclusive, essa quantidade do PIB que o Brasil investe, 5,9%, é maior até mesmo do que a quantidade que os países do G7 investem. Por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, enfim, França, tá bom? Enfim, mas o que acontece? A gente percebe que são vários fatores que atrapalham isso, né? A gente até tem um investimento bom, né, em termos financeiro, só que tem vários aspectos, por exemplo, má gestão, a corrupção, os avanços lentos que a gente tem, né? Porque não vai ser de uma forma assim tão brusca, né? Que do nada vai melhorar. Então são aspectos que atrapalham um pouco, tá? E o Brasil, então, a gente pode dizer que ele até se destaca, né? Como uma grande potência econômica, tá bom? Até ele pode ser uma potência, né? Tecnológica, também industrial, tá? Da América Latina, tá bom? Se a gente fizesse direitinho, né, gente? Dá pra gente ser. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, a gente pode avaliar o quê? O Brasil, ele também investe um pouquinho mais, ó, do PIB. O Brasil investe, ó, 1,21%. O Argentina e México, mais ou menos 0,5%. Então, a gente até investe mais em pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Possibilidade de crescimento nas próximas décadas. Por que isso é importante, gente? Porque a gente tem que entender que essas economias são emergentes, ou seja, estão em destaque, ou seja, se elas trabalharem bem, se elas se organizarem, se desenvolverem melhor, elas podem assumir posições melhores, né, em termos mundiais, né, no cenário mundial, inclusive podendo até se tornar potências, por que não? Por exemplo, a gente pode destacar que a gente tem uma população muito grande, uma população numerosa e com alto percentual de crianças e jovens. Por que isso é importante? Porque quem é que vai trabalhar no futuro? São vocês, né, no caso, né? São os jovens, né? Os jovens de hoje, são as crianças de hoje. Futuramente elas vão trabalhar, né? Ou seja, vai ser mão de obra. Se eu qualificar agora, ou seja, se eu dar oportunidade de educação agora, educação de qualidade, elas vão futuramente, vão ser uma mão de obra qualificada, ou seja, vão ter muito conhecimento sobre algo, vão ter um bom emprego, no caso, né, vão gerar uma renda boa e contribuir tecnologicamente para o país. Então, isso é uma coisa boa, né? Se a gente avaliar, por exemplo, a população do Japão, né, que é um país, é uma potência, né, é um país muito tecnológico, a gente percebe que a população dele é basicamente envelhecida, na verdade, não tem muitos jovens e crianças. Ou seja, isso é até um problema. Por quê? Porque se eu tenho uma população com muito idosos, quer dizer que tem pouca mão de obra, né? Tem pouca gente para trabalhar. Então, aí um problema que eles até andam enfrentando. E a gente tem que aproveitar que a gente não tem isso. A gente ainda tem a maior parte da população de jovens. Então, a gente tem que aproveitar isso para investir, para poder futuramente colher os frutos disso, tá bom? Então, a possibilidade de crescimento aí muito grande dessas 3 nações. Inclusive, 150 melhores universidades latinas, né, quando a gente pega aqui as melhores universidades, entre as 150, tá? A gente percebe que 50 são brasileiras, né? 26 são mexicanas e 21 argentinas. Então, isso é um indicador bom, né? Podia ser melhor, podia, mas é um indicador bom, enfim. E das empresas, que a gente pode pegar? Das 30 maiores empresas, 12 são do Brasil e 8 são do México. Então também é um indicador bom, né? Inclusive, uma coisa muito boa que as empresas brasileiras fazem
essa parceria, né, com o setor público e a empresa em si, né, que é o setor privado. Por quê? Porque essa parceria, ela vai tornar a situação mais fácil, mais firme, né, mais estável no mercado, tá bom? Inclusive, tem algumas empresas brasileiras que até se destacam mundialmente, tá? Por exemplo, petrolífera, né? A Petrobras, por exemplo, né? Mais bancárias, por exemplo, o Banco do Brasil, né? Enfim, de alimentos, mineração também, a Vale, né, por exemplo, e telecomunicações até. Então, a gente até tem empresas que se destacam, tá? E o que é mais importante citar? A definição de tecnopolo. O que são tecnopolos? Tenho certeza que você já escutou isso. Tecnopolos são agregados que são interessados em desenvolvimento tecnológico e eles todos vão se juntar no lugar e vão formar o centro de pesquisa. Ou seja, se eu falo assim, ali é uma região de tecnopolo, quer dizer que ali eu tenho estudantes, eu tenho professores, eu tenho cientistas, eu tenho empresas, né, do ramo da tecnologia, todos eles juntos naquela região, pesquisando sobre tecnologia, desenvolvendo tecnologia, criando coisas novas, tá bom? E isso a gente chama de centro de pesquisa, tá? Então a gente tem centro de pesquisa ali, que vai desenvolver a ciência e a tecnologia no país. Isso é uma coisa muito boa, tá bom? E aqui a gente até tem tecnopolos, né? Tecnopolos que se destacam, por exemplo, no Brasil. A gente tem de aeronáutica, né? Tecnologia da computação, por exemplo, tá bom? Enfim, no México tem de biotecnologia, mecatrônica, nanotecnologia. A Argentina é uma alta tecnologia ligada à indústria da internet, tá bom? Então isso é um aspecto positivo também, ok? E, claro, como nem tudo são flores, né? A gente tem um lado perverso da tecnologia, né? Que seria o desemprego estrutural. Que seria isso? A tecnologia, gente, ela aumenta a produtividade, né? A qualidade dos produtos e serviços, né? E com isso gera acúmulo de riqueza. A gente acabou de ver tudo que a tecnologia faz de bom pra gente, beleza? Só que o que acontece? Na prática, quando eu tenho máquinas, novos processos produtivos, né, mais tecnológicos, que vão sendo incluídos no mercado, o que acontece? Essas máquinas estão tirando o lugar, né? Estão tirando o trabalho de pessoas, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, os ônibus, por exemplo, que tinha um cobrador, né? Tinha um cobrador de ônibus. Agora não tem mais cobrador de ônibus. Tem uma máquina que faz tudo, que faz sozinha, que ele fazia. Então, por exemplo, o cobrador que estava ali, agora ele está desempregado, entenderam? Então, na prática, essas novas máquinas, essas novas tecnologias, elas vão gerar uma população desempregada, tá bom? Principalmente população que trabalhava no setor industrial, né? Das grandes indústrias, por exemplo, que, claro, eles vão substituir essas pessoas por máquinas, né? Para fazer ali negócio industrial. Mas também no setor de serviços e comércio, né? Por exemplo, o cobrador, que eu falei, tá bom? Enfim, mas não só, tá? Pode ser também no setor agropecuário, né? A gente tem ali grandes máquinas, implantações, por exemplo, né? Então, ao invés de eu pegar, sei lá, 100 pessoas para plantar um negócio para mim, para tirar o mato, sei lá, eu vou pegar uma máquina que vai fazer isso. E é muito mais prático, tá bom? Então, a gente tem atingindo todos os setores, tá bom? Esse desemprego. E a gente pode até citar, gente, que após a terceira revolução industrial, né? Que a gente sabe que teve a primeira, na Inglaterra ali, teve a segunda, aí tem a terceira, tá? Que seria uma revolução técnico-científica e informacional. O nome já tá falando tudo. Ou seja, é uma revolução que foi no ramo da informática, telecomunicações, transportes também, tá? E ciência aplicada de maneira geral, né? Farmacêuticos, químicos, tá bom? Biotecnológicos, enfim, essas engenharias aí, tá? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a mão de obra foi diminuindo, a mão de obra humana, tá bom? Ou seja, eu não vou depender tanto da pessoa lá fazendo negócio, tá bom? Vou botar uma máquina no lugar. E assim eu vou precisar das pessoas só para pensar no que a máquina vai fazer, né? No caso, ou seja, essa mão de obra agora vai ter que ser mais qualificada, né? Vai ter que ter um estudo maior para poder mexer na máquina. Basicamente é isso, tá? E só tem vantagem, no caso, para os donos das empresas, né? Claro, porque vai aumentar os lucros deles, né? Porque eles não vão ter tanta manutenção assim nas pessoas, né? De recursos humanos, né, gente? Pessoa é caro, né? Ter pessoa é caro. Então é mais fácil ter uma máquina, né? Que é só manter a máquina e pronto. Enfim, a máquina não tem folga, a máquina não tem férias, a máquina não precisa comer. Basicamente é isso, né? E o que a gente pode destacar também? Os países desenvolvidos, eles investiram nos tecnopolos e no nível educacional entre 1970 e 1990, ou seja, há muito tempo. Quando esses países emergentes eles estavam ainda
na ideia de industrialização, enfim, aquela coisa mais um pouquinho arcaica, esses países desenvolvidos eles já estavam investindo há muito tempo. É só a gente lembrar, nessa época, mais ou menos, foi a época em que as grandes empresas transnacionais resolveram vir para esses territórios de economia emergente, ou seja, elas se atraíram para cá. Se elas vieram para cá, o que é que ficou lá nos países desenvolvidos, gente? Então, eles sofreram um processo de desindustrialização, ou seja, as indústrias estavam saindo deles, saindo de lá para procurar outro lugar melhor. No caso, é por aqui, né? Que é a economia emergente, os países emergentes. Então lá, eles tiveram que se virar, né? Eles tiveram a ideia de investir na educação. Para quê? Para aumentar a qualificação das pessoas, para aumentar o avanço tecnológico no país deles, tá bom? Então eles aprimoraram a ciência deles, a industrialização deles. E é por isso, por exemplo, que os Estados Unidos se destaca na tecnologia, que a Coreia do Sul se destaca em tecnologia, tá bom? E o Brasil não. Basicamente é isso, né? Mas é uma coisa que pode melhorar, tá bom? É importante vocês terem isso em mente, tá? Enfim, o exercíciozinho, né, gente, para finalizar a aula. Os líderes dos países que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, encerraram seu terceiro encontro com um comunicado em que pedem conjunta e explicitamente, pela primeira vez, mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto defende reformas na ONU para aumentar a representatividade na instituição, além de alterações no Fundo Monetário Internacional, né, o FMI, que a gente já estudou, e no Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma da ONU é essencial, pois não é mais possível manter as formas institucionais erguidas logo após a Segunda Guerra Mundial. Beleza, vamos ver, né? Uma das principais mudanças no contexto internacional contemporâneo, que se relaciona com as reformas propostas pelos BRICS, está indicada em item A, afirmação da multipolaridade, ou seja, não vai ter mais ali um único polo de poder, vai ter vários polos de poder. Eu acho que essa será a mais correta, né, gente? Por quê? Porque é justamente essa ideia de agora não tem mais um único país com poder e pronto, e o resto não presta para nada. Não, aqui vai ter vários focos de poder, ou seja, é isso que o BRICS está reivindicando, é só vocês lembrarem. O BRICS é um conjunto de países que resolveram ali se unir para tentarem ter um destaque maior no cenário mundial, né? Então, eles vão questionar por que esses países continuam sendo tratados como potências, continuam tendo ali um destaque maior. A gente também está se destacando, então a gente também quer ter esse poder, né, em termos geopolíticos, tá bom? Então seria já né, a afirmação da multipolaridade, não? Ter uma multipolaridade aí, não tem só poucos países no poder, tá bom? Enfim. E o resto tem nada a ver, né, gente? Proliferação de armas atômicas, hegemonia econômica dos Estados Unidos, diversificação dos fluxos capitais, nada a ver, nada a ver. Então, o item o certo já é o A, tá bom? Enfim, eu sei que eu falei demais, né? A aula foi longa. Se você tiver dúvida, você pode rever essa aula, tá bom? Anotem no caderno a dúvida, tá, gente? Qualquer coisa, enfim, vê as outras aulas, né? Se vocês precisarem. Acesse o conteúdo no site da escola que tá aqui e a agenda digital de vocês, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios, tá bom? E é isso, até a próxima aula.